Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Mar do Sertão, Candoca se tornará alvo dos poderosos de Canta-Pedra. Ah, mas aquela mulherzinha tem muita coragem de fazer uma coisa dessas, dirá o coronel ao ler o artigo escrito pela médica. Com sangue nos olhos, o homem estará furioso com Candoca após ela expor todos os seus podres na Gazeta da cidade. Andando de um lado para o outro, Tertúlio deixará claro que pretende acabar com a vida da médica. Mas o que Tertúlio não imagina é que seus planos irão por água abaixo. Afinal de contas, o povo de Canta-Pedra estará mais do que satisfeito com Candoca e mostrarão toda sua gratidão à mulher de um modo inusitado. Enquanto isso, Pajeú tomará uma atitude radical. Depois de Deodora implorar para cometer uma loucura contra Xaviera, o bandido vai pensar 2 vezes antes de cometer o crime. Ao se encontrar com Firmino, o rapaz tentará abrir os seus olhos. Pelo amor de Deus, Pajeú, vê se acorda. Você vai perder a guarda do seu filho para sempre se fizer isso que quer fazer, dirá Firmino. Ao ouvir isso, o coração de Pajeú finalmente estremecerá. Resta saber se ele continuará com a ideia de cometer uma loucura contra Xaviera por causa de Deodora, ou se ele deixará esta vingança sem pé e nem cabeça para trás. Mas quem se dará muito mal ainda será Gessilane. Ao lado de seu pai, a bandida finalmente levará uma rasteira, e não só perderá suas mordomias, como também será afastada da prefeitura, depois de tantas falcatruas. A moça finalmente se dará muito mal. Mas antes de continuar falando o que vai acontecer na novela, aproveita para curtir o vídeo clicando no botão de joinha aí embaixo. E também aproveita para me dizer de qual cidade ou estado você tem acompanhado a novela. Além disso, me conta se você gostaria que Pajeú e Deodora pagassem por todos os seus crimes, ou acreditam que Pajeú merece uma segunda chance para se redimir. Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, beleza? Vou ler todos os comentários e opiniões que vocês deixarem. Feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Depois de descrever inúmeros podres do coronel e companhia, a Candoca ficará na mira dos poderosos. O primeiro a ficar simplesmente furioso com a moça será o coronel Tertúlio, que ao ver que ela escreveu sobre o seu passado na coluna, ainda ficará mais bravo ao ver que ela revelou os podres de Deodora. Isso porque estará escrito com todas as letras os crimes que a megera vem cometendo e que Candoca já descobriu que são de sua autoria, graças ao Pajeú. O coronel ficará mais branco do que papel ao ler toda a fofoca bem diante de seus olhos. Acontece que ele não engolirá essa história facilmente e decidirá ir atrás de Candoca, mas não antes de amaldiçoar o nome da profissional da saúde. Eu não acredito que aquela mulherzinha está fazendo uma coisa dessas. Quem ela acha que é para falar isso de mim? Ela acha que vai ficar assim mesmo? Eu vou acabar com a vida dela. Quem estará ouvindo absolutamente tudo e ficará de olhos arregalados será Ismênia. A pobre coitada da empregada temerá pela vida da médica e, com medo que o pior aconteça, pedirá para que o coronel Tertúlio se acalme. Por favor, coronel, eu sei que não é da minha conta, mas o senhor deve ficar calmo. A Candoca sempre foi uma mulher muito correta. E se está escrito aí, o que Deodora vem fazendo com ela não deve ser mentira. Ao ouvir isso, o coronel ficará ainda mais furioso e perguntará para Ismênia se ela acredita que ele envenenou as terras com os pesticidas.
Por isso, ele não vai aceitar as palavras maldosas de Candoca e muito menos que a população acredite em uma coisa dessas. Ismênia, com medo do patrão, pedirá desculpas para ele, mas em seguida pedirá para que ele se acalme e que não cometa mais nenhuma loucura ou a coisa ficará feia para seu lado. Afinal de contas, todos saberão que ele tem o dedo nisso. Mas o coronel não poupará palavras e irá atrás de Candoca. Furioso, o ricaço irá dizer poucas e boas para a moça e em seguida exigirá que ela se retrate diante de todos, dizendo que tudo que ela escreveu na Gazeta de Canta-Pedra não passa de mentiras. Candoca, que é desaforada que só e não leva desaforos para casa, não aguentará calada e então dirá: por acaso o senhor está me ameaçando, Coronel Tertúlio? Eu não disse nenhuma mentira e todo mundo aqui sabe. Eu disse o que ninguém tem coragem de dizer. Agora, o senhor pretende fazer alguma coisa contra mim? Perguntará a moça, que estará simplesmente revoltada com as ameaças. Tertúlio, porém, pedirá para que Candoca se retrate ou a coisa ficará séria para o seu lado. Mas quem também ficará furioso com Candoca será Sababodó. O homem estará vivendo sua vida tranquila mais um dia, pensando nos planos que pode ter para roubar um pouco mais de dinheiro da população. Acontece que Gessilane entrará esbaforida no local e entregará o jornal para seu pai. Pai, pelo amor de Deus, você já viu isso? Sabá perguntará do que a mulher está falando e Gessilane então lhe entregará a Gazeta. Ao colocar os olhos na coluna escrita por Candoca, imediatamente o golpista desmaiará. Gessilane e sua esposa ficarão preocupadíssimas com a situação do crápula e farão de tudo para que ele acorde o mais rápido possível. O homem rapidamente se levantará e dirá que não é possível que Candoca tenha explanado para todo mundo o que ele já fez naquela prefeitura. Sababodó dirá também que Candoca vai pagar por absolutamente tudo, e ele, assim como Tertúlio, ficarão preocupadíssimos com a repercussão da situação. Mas Laura também temerá que as palavras de Candoca ressoem bem mais longe. A moça, ao ler a Gazeta, ficará simplesmente preocupada com a situação. Ela, andando de um lado para o outro, se sentará pasma em sua nova cadeira de presidente e dirá: como a Candoca tem coragem de falar da JM Haddad, dizendo que estamos explorando a terra daqui? Ela por acaso é maluca, perdeu o juízo? Neste instante, a venenosa se dará conta que talvez não só a Canta-Pedra já esteja a par da situação, como também as redondezas. Diante disso, Laura pedirá para que Márcio lhe ajude a descobrir qual é o alcance da Gazeta de Canta-Pedra, para interferir e não deixar que os podres escapem da cidade. Mas, para seu desespero total, nada que a mulher fará dará certo. Afinal de contas, ela pedirá para comprar todos os jornais da cidade para que a notícia não se alastre. Acontece que Sávio será mais rápido e postará a Gazeta de Canta-Pedra na internet com a ajuda de Cira. Todos ficarão sabendo o que está acontecendo na cidade, para o desespero completo dos golpistas. Mas quem não gostará nem um pouquinho dessa história será José. O rapaz, ao descobrir o que Candoca fez, além de ficar preocupado com a integridade física da mulher, irá perguntar para ela por que ela se envolveu nesta situação. Pelo amor de Deus, Candoca, olha as pessoas que você mexeu. Será que não enxerga que isso é perigoso para você e até mesmo para o Manduca? A Candoca
Candoca dirá que ninguém pode fazer nada contra ela. Afinal de contas, se fizerem, saberão quem foi. Além disso, a moça dirá que estava engasgada com tudo de ruim que está acontecendo na cidade e que ninguém faz nada, que fica tapando o sol com a peneira. José, neste momento, dirá para sua amada que entende sua indignação. Afinal de contas, os poderosos acreditam que podem fazer o que bem entender e que não vão prejudicar a vida de ninguém. Mas o rapaz estará mesmo chateado pelo fato da jovem ter envolvido a J.M. Haddad em seu artigo. Preocupado, o José perguntará para Candoca o motivo dela ter feito isso. Acontece que a moça então revelará: José, por mais que você fosse o presidente desta empresa, muita gente trabalha ali por um salário de fome, explorando as terras, e é quem mais trabalha que menos recebe. Acha que eu não consigo enxergar nem isso? Não é porque você era um dos grandes cabeças da empresa que eu vou fechar os olhos para o que acontece de verdade. José dirá que assim será muito difícil recuperar o seu emprego, e Candoca pedirá para que ele se acalme. Afinal de contas, se recuperar o emprego um dia, poderá mudar esta situação. Mas o rapaz ficará profundamente chateado com as palavras de sua amada. Mas acontece que ninguém deixará essa história de lado. Afinal de contas, isso renderá um bom burburinho, e os poderosos apertarão Gessilane para que a moça faça algo imediatamente. De repente, a prefeitura será inundada por grandes ricaços da cidade em busca de uma certa justiça para eles. Afinal de contas, acreditarão veementemente que o que Candoca fez passou de todos os limites. Os poderosos protestarão contra o artigo da médica na frente da prefeitura. Acontece que eles exigirão imediatamente que o artigo seja retirado e que Candoca se retrate, além do mais que pague por tudo o que falou. Mas Gessilane não gostará nem um pouco da atitude deles. Afinal de contas, a população toda estará ao lado de Candoca. E a prova disso é que acabarão homenageando a moça. Afinal de contas, a Candoca terá uma enorme fila na frente de seu consultório. Isso porque os populares irão até lá cumprimentar a moça por sua coragem, por finalmente escancarar todos os podres da cidade. Ao ver o que está acontecendo, os poderosos ficarão ainda mais revoltados, e será neste momento, comandados por Deodora, que irão até a frente da prefeitura exigir imediatamente a prisão de Candoca. Gessilane, ao ver a situação crítica, dirá que as coisas não funcionam assim e que a imprensa no país é livre e que Candoca não pode ser presa. Só que isso custará o emprego de Gessilane, mas também o emprego de Candoca no posto de saúde. Gessilane ficará revoltada com a articulação dos poderosos e acabará mandando prender até mesmo o seu pai pelos seus desmandos. Acontece que também o pai de Tertulinho acabará atrás das grades. Afinal de contas, ele irá ameaçar a prefeita e até mesmo o delegado diante de todos. Acontece que com isso, Gessilane ficará na mira dos poderosos. Novas articulações serão feitas e não só a moça como Candoca perderão os seus empregos. Mas neste meio tempo ainda, Candoca contará para José sobre a conversa que teve com Pajeú. A moça revelará absolutamente tudo, principalmente o fato de que Xaviera está correndo um sério perigo. Mas a moça finalmente terá um dedinho de sorte. Isso porque depois de ter sido sequestrada pelo Pajeú, ela acabará sendo resgatada rapidamente por duas pessoas que sempre estiveram ao seu lado:
o Manduca e o Joca. As crianças decidirão brincar nas proximidades da casa do ex-jagunço e darão de cara com a refém. Acontece que eles a desamarrarão rapidamente. Livre, ela finalmente poderá entregar o documento de Rivaldo Pereira para Candoca. Afinal, Deodora não terá tido tempo de torturá-la o suficiente para convencê-la a entregar a papelada de volta. A certidão de nascimento falsa e os demais documentos irão comprovar que Tertulinho foi o responsável por se fingir de primo de José no passado, e com isso ordenar que o médico desligasse o seu aparelho que o mantinha vivo. Pajeú ainda verá a fugitiva na hora H, quase indo embora próximo de sua casa. Xaviera entrará em desespero, mas desta vez as crianças darão um jeito de persuadir o maldoso e deixar a moça ir embora de uma vez por todas. Ela rapidamente sairá correndo e vai procurar Candoca para revelar tudo sobre o sequestro e os documentos falsos. Já Pajeú ficará com o coração na mão. Isso porque depois de desistir de atentar contra Xaviera, ele terá uma importante conversa com Firmino e se mostrará perdido com a situação. Já Firmino alertará que Pajeú deve se redimir o mais rápido possível. Afinal de contas, ele pode ser preso e perder a guarda de seu filho definitivamente. Neste meio tempo, ainda Timbó convencerá Joel a procurar a sua medalhinha perdida na sepultura de seu pai. O rapaz estará morrendo de medo, mas Timbó lhe dará uma dose de coragem e finalmente os dois irão procurar pela tal medalha. Já Vespertino, com todo o bafafá que está na cidade, decidirá se oferecer para patrocinar o tal jornal. Querendo se vingar de Deodora, o agiota já terá um plano em sua mente para acabar com a raça da megera, e para isso precisará do jornal. Mas e aí, pessoal, o que você achou dessas cenas da novela Mar do Sertão? Gostaram de saber que Xaviera ficará livre? Além disso, gostariam que o Tertulinho fosse desmascarado? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre essa novela favorita. Basta clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que estarei esperando por todos vocês.